Olá, vamos para mais um vídeo aula do nosso Seminário Teológico do IBBC, apostila número 2. Estamos estudando livros proféticos e vamos então na página de número 56 para o profeta Zacarias. Zacarias, em conjunto com Ageu, profetizaram no período pós-exílico. Enquanto Ageu conclamava o povo para erigir o templo de Jerusalém, Zacarias, por sua vez, convocou a comunidade ao arrependimento e à renovação com a aliança com Deus. Zacarias significa Javé se lembrou, ou seja, semelhante à essência de sua mensagem a Jerusalém do pós-exílio. Composição do livro. Estudiosos mais conservadores defendem a integridade literária de Zacarias, isto é, o texto teria sido escrito em uma única época. Em contrapartida, pesquisadores mais críticos dividem a escrita em 2 ou 3 épocas. Os dois grupos atribuem os capítulos de 1 a 8 ao profeta de 520 a 518 a.C., no reinado de Dario, e de 521 a 486, Isso porque os pronunciamentos de Zacarias e a sua cronologia podem ser assim convertidas. Capítulo 1, do 1 ao 6, ano 2, mês 8, outubro, novembro de 520 a.C. Capítulo 1, 7, 6, 8, ano 2, mês 11, dia 24, 15 de fevereiro de 519 a.C. E capítulo 7, 1, do 8 ao 23, ano 4, mês 9, dia 4, 7 de dezembro de 518 a.C. Apesar de certa precisão dos estudiosos, ainda é difícil garantir o espaço entre os pronunciamentos de Zacarias. O restante do livro, não há consenso entre os estudiosos quanto ao período da sua escrita. O contexto da época. O pano de fundo da profecia de Zacarias foi o mesmo de Ageu durante o reinado de Dario. Apesar do retorno dos judeus para Jerusalém, isso é, o término do cativeiro babilônico, os judeus não se mostravam muito interessados no programa de restauração da aliança, como prometera Javé. Propósito da mensagem. O propósito era iniciar a reconstrução do templo, sendo assim, suas 4 mensagens se interrelacionam com a necessidade do despertar do povo de Jerusalém quanto às responsabilidades e obrigações, vantagens e promessas fundamentadas na aliança firmada com Javé. Temas principais. Messias. Depois de Isaías, Zacarias foi o profeta que mais anunciou a vinda do rei pastor messiânico. O próprio Jesus faz uso dessas profecias e as explica aos seus discípulos como forma de interpretação do Antigo Testamento. Previsões sobre o Messias. Virá em uma posição social baixa e humilde, restaurará Israel pelo sangue da aliança, servirá como pastor a um povo disperso e vagando como ovelhas, será traspassado e ferido, retornará em glória e livrará Israel dos inimigos, reinará com paz e justiça em Jerusalém, estabelecerá uma nova ordem mundial. Escatologia do Antigo Testamento. Escatologia é a doutrina dos acontecimentos do fim dos tempos ou o estudo dos últimos acontecimentos. Embora Zacarias não use termos como o dia do Senhor e o reino de Deus, são perceptíveis conceitos escatológicos nos textos. O conceito de salvação para Israel era essencial para o ensinamento escatológico do Antigo Testamento, uma vez que naquele dia o Senhor, seu Deus, o salvará. O ministério do rei pastor messiânico será marcado pela paz, reconciliação e purificação de Israel. Vamos agora na página de número 58, profeta Malaquias. Sabe-se muito pouco a respeito de Malaquias. Como no caso de Obadias, o verso 1 não apresenta sua genealogia. Alguns estudiosos acreditam que o profeta tenha feito parte da grande sinagoga, o qual consistia em um concílio de escribas e outros líderes que ajudaram a reorganizar a vida e a cultura religiosa após o exílio
babilônico. O profeta apresenta fortes convicções e repudia a idolatria. Mostrou-se corajoso ao censurar a classe sacerdotal influente e a influente elite social. Composição do livro. Apesar de ser o último livro do Antigo Testamento, não representa que cronologicamente Malaquias foi o último livro na história hebraica. Malaquias é anterior a outros livros do Antigo Testamento, como Esther, Esdras, Neemias e Crônicas, com a data de composição atribuída ao período contemporâneo da atividade de Esdras e Neemias em Jerusalém. Essa teoria tem como fundamento as descrições paralelas da decadência religiosa e social da comunidade pós-exílica registradas em Malaquias e nos livros de Esdras e Neemias. A outra teoria, fundamentada em um estudo cuidadoso do hebraico de Malaquias, revelou que o livro possui semelhanças linguísticas com obras não do século V a.C., mas sim do século IV a.C., possivelmente sendo escrito antes do período de Esdras, o escriba aproximadamente entre 500 e 475 a.C. O contexto da época. A mensagem de Malaquias refletia o período decadente do pós-exílio, antes ou a partir da construção do segundo templo em Jerusalém, durante o ministério de Esdras. Jerusalém, nessa época, provavelmente era uma satrapia ou província, sob o comando de um governador persa. Possivelmente continuou pequena, pobre, sem expressão, no vasto domínio persa, além de social e politicamente estagnada. As frequentes hostilidades com os samaritanos e o peso da avassalagem contribuíram para que crescesse o ceticismo e a dúvida do povo em relação a Yahvé como Deus. Propósito da mensagem. O principal propósito da mensagem de Malaquias era a chamada ao arrependimento e a renovação da aliança com o Senhor. Temas principais: casamento e divórcio. O casamento é uma aliança sagrada, abençoada por Deus, com o propósito de comunhão e formação de vida familiar. Deus odeia o divórcio porque a infidelidade destrói o elo de aliança entre os cônjuges. Em Malaquias, o termo companheira está relacionado com estar unido. Por isso, o profeta condenou os que depois de se divorciaram casaram-se com mulheres estrangeiras, ferindo a aliança com Deus e corrompendo a religião hebraica. Página de número página 60. A relação dos profetas com Jesus. Como observamos durante todo o curso, o ministério profético enfrentou várias dificuldades em Israel e também em Judá. Isso porque, como vimos, o povo se corrompeu, rompendo a aliança com Deus e passando a cultuar a outros deuses. Dessa forma, se a mensagem profética também está relacionada com a cristandade, outra questão surge: qual a relação entre os profetas do Antigo Testamento e Jesus? Analisando o que Sicre discorre sobre essa semelhança, podemos destacar alguns pontos. 1. Jesus é sensível a desigualdades e a condenação divina não residia mais somente em matar, roubar e perjurar, mas bastava ser insensível à desgraça alheia. Põe-se ao lado dos fracos, condena a riqueza do grande rival de Deus. Encontramos os profetas, de um modo geral, condenando a idolatria a Baal. Lembre-se, vós, porém, sois raça eleita. Essas palavras de 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Amém. Terminamos então livros proféticos e prosseguimos na semana que vem. Deus abençoe a todos.